Sejamos diretos, mesmo que isso o deixe desconfortável. Existe uma parte de você que foi domesticada, como um animal enjaulado. Você sabe disso, mesmo que não consiga expressar em palavras. Sente que algo está faltando. Não é dinheiro, não é sucesso, não é amor. É algo mais profundo, algo primitivo, algo que você esqueceu ou foi ensinado a ignorar. Toda vez que você sente desejo, você o canaliza para a distração. Ensinaram-lhe que isso é normal, que é saudável, que é humano. Mas e se eles mentiram para você? E se essa energia que você queima tão rapidamente for, na verdade, a chave para acessar um poder que você nem consegue imaginar? Isso não é espiritualidade barata, não é moralidade religiosa. É psicologia profunda. É a sombra, é o instinto, é a mensagem oculta em seus impulsos. Carl Jung alertou sobre isso décadas atrás, mas quase ninguém entendeu. O que você não torna consciente se manifesta em sua vida como destino. E o seu destino, se continuar ignorando isso, não é a liberdade, é o vazio. Olhe ao seu redor. Você percebe a ansiedade generalizada, o tédio existencial, a falta de propósito? Não é coincidência. É o resultado de uma sociedade que banalizou a energia sexual, reduzindo-a a entretenimento. Fomos treinados para descarregar, não para transformar, para dispersar, não para transcender. Mas Jung descobriu algo radical. Essa energia não é um capricho do corpo, é o combustível da alma. Quando você a reprime por medo, adoece. Quando a desperdiça sem consciência, fica vazio. Mas quando aprende a contê-la, a redirecioná-la, você desperta algo selvagem, algo que os antigos chamavam de fogo interior, algo que o mundo moderno teme porque não pode controlar. E sabe o que é mais inquietante? Você já sentiu isso? Naqueles momentos em que se absteve, mesmo que por acidente, dias, semanas sem sexo, e de repente algo muda. Seu olhar se torna mais nítido, sua voz mais firme, suas decisões mais claras. Você se levanta com uma força que não sabia que existia dentro de si, mas você não fez a conexão. Pensou que era uma coincidência. Não foi. Era seu poder primitivo se ativando, sua libido redirecionada, e foi exatamente isso que Jung explicou com uma precisão brutal. A energia sexual não é eliminada, ela é transformada. O que você faz com ela define quem você se torna. Já se perguntou por que os momentos de maior criatividade, intuição e força pessoal coincidem com períodos de abstinência? Não é mágica. É pura psicodinâmica. Jung falava do processo de individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é. E essa jornada exige sacrifício. Exige olhar para dentro, encarar o desejo e não obedecê-lo cegamente. Porque é aí que reside sua sombra. Aquilo que você nega, reprime e que, paradoxalmente, pode te libertar. Mas cuidado, esta verdade não é confortável, pois te força a ver que você tem desperdiçado a coisa mais sagrada que possui. Cada vez que se deixou levar pela necessidade de gratificação instantânea, você desistiu de si mesmo, do seu potencial, do seu poder. Sabe o que acontece quando você não consegue controlar seus impulsos? Alguém mais o fará por você. Jung sabia disso. O homem que não domina sua libido é dominado por ela. E aquele que é dominado por ela é um escravo do mundo. Vivemos em uma cultura que não quer homens ou mulheres poderosos. Quer consumidores. E um consumidor não pensa, apenas reage. É por isso que te bombardeiam com estímulos sexuais a cada segundo. Porque enquanto você estiver distraído pelo prazer imediato, não olhará para dentro. Não questionará a sua realidade. Não despertará. Mas e se você decidir resistir? E se recusar a seguir o roteiro que lhe deram? E se escolher canalizar essa energia para algo maior? O que Jung propõe não é a abstinência como punição. É a transmutação para a libertação. É alinhar seu eros com seu propósito. É transformar o desejo carnal em impulso criativo. É passar de vítima de suas paixões a arquiteto de seu destino. E isso, meu amigo, não é teoria. É prática brutal. É alquimia interior. É rebelião psíquica. Não contra o sexo, mas contra a sua banalização. Contra a ideia de que você não pode viver sem ele. Percebe o nível de dependência que isso implica? Quando você se torna escravo do desejo, todo o resto se torna secundário.
Mas quando aprende a dominar essa energia, você se torna alguém que este mundo não pode mais controlar. Essa é a verdade que eu queria te trazer hoje. Uma verdade que é desconfortável, mas libertadora. Carl Jung não falava para os acomodados. Ele falava para aqueles dispostos a romper por dentro, a olhar para seus demônios, domá-los e transformá-los em força. Porque não há poder mais real do que o de alguém que não é mais vítima de si mesmo. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é uma mensagem agradável. É um choque, um chamado, uma ruptura com tudo que você pensava saber sobre desejo, sexo e sobre si mesmo. Agora ouça com atenção, porque o que vou te dizer você não encontrará em nenhum livro de autoajuda ou discursos vazios de desenvolvimento pessoal que inundam a internet. Jung não falava apenas de abstinência em termos físicos. Ele falava sobre o processo psíquico da sublimação. O que isso significa? Significa transformar o que nasce como um impulso primário em algo que nutre sua consciência superior. Mas isso não é misticismo. É psicologia profunda. A mesma energia que te arrasta para o prazer fácil, se você não a entrega, se não a derrama, começa a buscar outras formas de expressão. E é aí que fica interessante. Essa energia busca a arte, busca a criação, busca a direção. Você não pode desligá-la, não pode cortá-la, só pode guiá-la. E aqui vem a pergunta que realmente importa. Para onde você está direcionando sua energia? Porque se você não a redireciona, ela te devora por dentro. Torna-se ansiedade, frustração, compulsões. Jung explicou com clareza brutal: o que é reprimido não desaparece, se deforma. A sombra que você não encara se torna destino, sim, mas também doença. O desejo que você nega sem entender se transforma em autossabotagem. É por isso que não se trata de suprimir o desejo sexual como algo sujo, mas de entendê-lo como uma linguagem simbólica. Por trás de cada impulso há uma mensagem do seu inconsciente. Ele não quer sexo. Ele quer expansão, quer totalidade. Quer que você integre as partes que esqueceu ao seguir regras impostas. E é aqui que entra o arquétipo do guerreiro interior. Jung falava sobre a necessidade de enfrentar o dragão interno. Aquela parte de você que quer gratificação imediata, que exige prazer sem compromisso, que foge do vazio com estímulos artificiais. Esse dragão não é morto, é domado. E você só pode fazê-lo se aprender a resistir ao impulso de ceder toda vez que seu corpo grita. Sabe o que acontece quando você retém, quando decide não responder como sempre? Um limiar se abre. Algo muda. A energia que ia morrer em um breve momento de êxtase começa a circular por seus pensamentos. Torna-se clareza, direção, instinto e, o mais importante, força de vontade. Esse é o verdadeiro problema. Você perdeu sua vontade. Não por fraqueza, mas por superestimulação. Cada vez que você cede, treina sua mente para obedecer, não para resistir. E cada ato de obediência ao desejo imediato é um voto de confiança no vazio. Quer saber por que não consegue se concentrar? Por que procrastina? Por que se sente desconectado? Porque você derramou o melhor de si mesmo, repetidamente, até não se sentir mais inteiro. Porque cada impulso entregue sem consciência é um grama a menos de sua integridade. Agora, observe o padrão. O que fazem aqueles que transcenderam o comum? Monges, artistas, guerreiros, líderes, visionários. Todos passaram por um período de profunda abstinência. Não necessariamente sexual, mas energética. Aprenderam a fechar portas para abrir portais. Entenderam que o desejo é uma bússola, mas nunca deve ser o capitão. Experimentaram o silêncio desconfortável que surge quando não cedem ao impulso e sobreviveram a ele. E você, quantas vezes cruzou esse limiar? Quantas vezes enfrentou o desejo de frente sem se curvar? Porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Reter não é repressão, é estratégia, é preparação, é dominar o fogo sem apagá-lo, é entender que cada impulso retido é energia disponível. Jung deixou claro, quem consegue sublimar sua libido pode mudar o mundo. Você percebe o que isso significa? Significa que cada vez que você escolhe não cair, está acumulando uma força que o sistema não pode calcular. Porque o sistema precisa que você seja fraco, previsível, que responda sempre da mesma forma. Aquele que retém se torna imprevisível. E o imprevisível é o único verdadeiramente livre. Mas agora deixe-me levá-lo mais fundo. Já ouviu falar de anima e ânimos? São as representações internas dos princípios feminino e masculino que todos carregamos.
Jung ensinou que enquanto você não integrar sua ânima, se for homem, ou seu animus, se for mulher, viverá buscando fora o que não entendeu dentro. E sabe como essa falta de integração se manifesta? Em obsessão sexual, em atração descontrolada, em dependência emocional, em uma busca constante por algo que você sente que falta, mas não lhe falta nada. O que acontece é que você não aprendeu a dialogar com seu inconsciente. Você está procurando em corpos o que só pode encontrar dentro de si. Isso não parece brutal? A luxúria nada mais é do que a tentativa desesperada da alma de se recuperar. E é aí que a abstinência se torna revolucionária. Não por moralidade, mas por autoconhecimento. Porque ao parar esse ciclo externo, você começa a ouvir, a ver, a interpretar. E o que você descobre? Que seu desejo não era por outro corpo, mas por sua outra metade interna. Que o que você ansiava não era contato físico, mas união psíquica. Que sua libido não era por prazer, mas por despertar. E isso muda tudo. Então não se trata de se tornar um mártir. Não se trata de negar sua humanidade. Trata-se de reivindicá-la, de proteger sua energia como se fosse ouro, porque ela é. Cada vez que você se contém, está cultivando algo sagrado, está construindo um templo interior, um lugar que ninguém pode violar, manipular ou arrastar para longe. Você está dando à sua alma o espaço de que ela precisa para emergir. E quando ela o faz, nenhuma força neste mundo pode te parar, porque você não depende mais, não busca mais, não persegue mais. Você caminha com direção, com um olhar claro, com um coração em chamas. E isso, acredite, transparece, é sentido. E é aí que começa o verdadeiro poder. Não o tipo que se exibe, não o tipo que grita, o tipo que se sustenta em silêncio, em contenção, na força invisível de alguém que escolheu não ceder ao prazer fácil, porque o trocou por algo infinitamente mais valioso, a si mesmo. E agora que chegou até aqui, diga-me, você ainda acha que isso é apenas sobre sexo? Ainda pensa que se trata de se abster de algo físico? Não, trata-se de outra coisa. Trata-se de poder, de soberania pessoal, de reivindicar as rédeas que você entregou sem perceber. Porque aqui vem o segredo que pouquíssimos estão dispostos a aceitar. Seu corpo é apenas a superfície, mas sua energia é território sagrado. E cada vez que você decide não reagir como um animal condicionado, está escrevendo uma nova narrativa. Está rompendo com séculos de automatismo. Está renunciando a fazer parte do rebanho que não pensa, que só consome, que sobrevive sem entender por quê. Mas isso não é fácil, porque o caminho do autocontrole é solitário. Porque ninguém aplaude sua abstinência. Ninguém celebra seu silêncio. Ninguém percebe o poder que você está cultivando até que ele se manifeste. E quando o faz, é tarde demais para eles, porque você já se tornou outra coisa. Você não é mais o mesmo. Seu olhar muda. Sua presença se torna pesada, magnética e inescrutável. Você não precisa falar muito, nem se justificar, porque sua energia fala por você. E isso é algo que não pode ser fingido, porque vem de dentro, porque é forjado no fogo contido, no desejo redirecionado, na sombra integrada. Você não precisa contar, não precisa provar. O mundo percebe e não sabe o que é, mas sente. E quando isso acontece, você não pode mais voltar atrás, porque provou o que significa caminhar sem correntes. Viu o que é não depender de nada nem de ninguém para se sentir inteiro. Provou a liberdade mais viciante que existe, a de não precisar. E então você entende. O que lhe venderam como liberdade era uma prisão disfarçada, uma gaiola cheia de prazeres, uma prisão com portas abertas, mas grades invisíveis. Grades feitas de necessidade, de impulso, de falta. E sabe o que acontece quando você corta essa dependência? Você vê tudo com outros olhos. O superficial não te deslumbra mais. O urgente não te controla mais. O desejo deixa de ser mestre e se torna servo. Você escolhe quando agir. Escolhe a que se entregar. Decide qual energia vale a pena. E esse nível de consciência é uma forma de iluminação. Não como um místico, não como um santo, como um ser humano completo, inteiro, mestre de si mesmo. E isso é o que há de mais escasso neste mundo. Então, agora te deixo com uma pergunta que só você pode responder. Você vai continuar se esvaziando através de impulsos que não entende ou vai começar a se preencher de si mesmo? Porque aí, bem nessa escolha, reside a diferença entre uma vida dirigida e uma vida arrastada.
entre uma alma que queima e uma que se apaga sem nunca ter brilhado. E se você chegou até aqui, não é coincidência. Você é um dos poucos prontos para ouvir isso. Um daqueles que ainda podem recuperar seu fogo. Então, faça-o. Não deixe que fique em palavras. Deixe que se torne prática. Permita-se sentir isso em cada decisão, em cada momento em que puder escolher entre o fácil e o poderoso, entre o imediato e o eterno. E agora, se esta mensagem mexeu algo dentro de você, se tocou uma corda que outros nunca ousaram apontar, inscreva-se, mas não faça por mim. Faça por si mesmo, porque aqui não viemos para entreter, viemos para despertar. E se você quer mais disso, se quer continuar cavando onde ninguém mais ousa, este é o seu lugar. Deixe-me uma frase nos comentários. Apenas uma que diga tudo sem explicar nada. O fogo não se apaga, ele se transforma. Assim saberei que você faz parte daqueles que não se contentam mais, daqueles que estão prontos para serem donos de sua própria energia. E agora sim, me despeço, mas não como começamos. Me despeço com um eco que vai te assombrar. Da próxima vez que o desejo te chamar, não atenda de imediato. Olhe para ele, escute-o e pergunte-se: isso me esvazia ou me constrói? Porque essa pergunta, embora pareça pequena, pode mudar seu destino. Vejo você no próximo nível. Ou não. Você decide.